Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. A minha saudação é com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos e a todos que nos assistem, que nos dão imenso prazer de juntamente conosco falarmos das grandezas do Senhor nosso Deus. Temos um tema de uma mensagem da parte de Deus baseada em Mateus, capítulo 28, no versículo 1 a seguir, com o tema A Ressurreição. Leamos a palavra de Deus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra. E sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: Não temas. Ide dizei a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Meus prezados, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, traz uma história que de início parecia ser muito triste. E na verdade foi naqueles dias, quando Jesus estava sendo perseguido pelos judeus, e principalmente por aqueles que se diziam ser religiosos, que se diziam ser guardador dos mandamentos de Deus. No entanto, perseguiram o nosso mestre. E eu não quero falar muito dessa história, porque todos nós já conhecemos essa história que Jesus veio a esta baixa terra, Jesus sofreu em nosso lugar, Jesus morreu em nosso lugar. E parece que as pessoas, por não ter muito entendimento da palavra de Deus, todos anos fazem uma comemoração. Eu não diria um clamor, mas uma comemoração pela morte de Jesus. Parece que Jesus, para muitos, morre todos os anos. Essa história, Paulo, ele fala que nas santas ceias devemos lembrar todas as vezes
do sofrimento de Jesus. Mas isso tem que ser uma coisa contínua. O cristão, ele precisa lembrar sempre, não é só uma vezinha no ano, não, mas ele sempre precisa lembrar, e principalmente nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, quando muitos às vezes pensam em voltar atrás, sair dos caminhos de Deus, porque o sofrimento é grande, as lutas, as perseguições são tão grandes, e às vezes pensam. Jesus não pensou desta maneira. Jesus, ele sofreu, ele prosseguiu nessa luta para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar salvação. Jesus não pensou em recuar, mas Jesus prosseguiu até a morte de cruz, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar vida eterna, para nos dar salvação eterna. Pois bem, as pessoas, a maioria das pessoas, só se lembram da morte de Jesus de ano em ano. Só se vê quase que a totalidade das pessoas falar da paixão de Cristo, da morte de Jesus, uma vez no ano. Aí é que todo mundo fala, e falam erroneamente. Não lembro que o sofrimento de Jesus foi para salvar todos. E este lembrete, ele tem que ser feito em nossa memória diariamente. Que Jesus sofreu, que Jesus morreu ali na cruz do Calvário por nós. Pois bem, nós queremos falar nesta data, não é mais da morte de Jesus, porque Jesus morreu por nós, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e já faz mais de 2000 anos que aconteceu este episódio. Então quero falar da ressurreição. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida eterna. Como as pessoas, por não ter conhecimento da palavra de Deus, praticamente matam Jesus todos os anos. Colocam até alguns males que a Bíblia não fala, para iludibriar as pessoas. Eu quero falar da ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele está à destra do Pai e intercede por nós. Jesus está vivo. Ele tem vida e vida em abundância. Ele tem vida para dar para aqueles que não têm vida. Ele pode libertar, ele pode salvar, ele pode curar. Depois da sua ressurreição, Jesus diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Meus prezados irmãos, tem algumas coisas que me deixam muito mais feliz em saber que a morte não pôde deter Jesus. Satanás pensava que matava Jesus e ali acabava. Ele ia reinar e fazer tudo o que ele queria, e ninguém mais ia fazer nada com ele. Isso era um pensamento do diabo. E isso através de homens inescrupulosos, em homens que se diziam religiosos, mas que não tinham temor de Deus. Assim como hoje, religioso tem em todo lugar, mas obediente à palavra de Deus são poucos. Tem muitos religiosos e profanos, mas obediente à palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, são poucos.
É poucos homens que estão vivendo a palavra de Deus. É poucos homens que têm renunciado ao pecado. Nem olham para o sofrimento de Jesus, que foi tão grande ali na cruz do Calvário para nos dar vida. Enquanto isso, os homens fazem tudo que desagradam a Deus. Lembrar do sofrimento de Jesus ou da morte de Jesus uma vez no ano é muito fácil. É muito fácil lembrar uma vezinha no ano. Quer-se saber se o homem obedece a Deus é quando ele continuamente lembra que um dia Jesus sofreu por ele. Que um dia Jesus foi crucificado na cruz por ele, para dar vida e vida em abundância. Mas não é assim que a maioria pensa. A maioria pensa em satisfazer apenas o seu ego, os seus desejos profanos, viver a prostituição. E isto é pecado. Se prostituir em qualquer dia é pecado. Não é como esta lenda do comer carne, que é pecado apenas uma vez no ano. Isto é uma lenda. Isto não é bíblico. Mas os homens fazem com muita naturalidade. Porém, esquece que o que é pecado, sempre os homens fazem continuamente. Aquilo que é pecado, os homens fazem com muita naturalidade. Só, meus prezados, é que a Bíblia diz que um dia todos nós havemos de nos deparar ante o grande tribunal de Deus. Todos nós. Porque Jesus morreu para dar vida e os homens não dão a mínima por isso. Guardar um dia é muito fácil. Lembrar um dia que Jesus morreu é muito fácil. Agora, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, eles lembram continuamente do sofrimento que Jesus passou por nós para nos dar vida e vida em abundância. Então eu te falo, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Creio eu que certamente é por isso que os homens colocam 2 datas para a morte de Jesus. É porque acho que todos os anos Jesus morre. Todos os anos ele morre e ressuscita. Jesus morreu uma vez e ressuscitou para sempre. E ele está à destra do Pai e intercede por nós. Foi uma só vez que ele morreu. Se alguém está matando Jesus todos os anos, está completamente enganado, porque só foi uma vez que ele morreu e ressuscitou. Agora, alguém quer lembrar continuamente da morte de Jesus? Obedeça ao Senhor, e principalmente quando estiver nas lutas, e principalmente quando estiver passando um momento difícil nesta vida. Assim falou o anjo. Jesus ressuscitou. É neste Jesus que devemos lançar toda a nossa confiança. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Os olhos deste Jesus que está vivo está sobre todos. Se o homem faz o que é bom, ele está vendo a bondade que o homem faz. Se o homem faz o mal, ele também contempla todas as coisas, porque ele é vivo. Jesus está vivo. O Jesus que nós servimos, o Deus que nós servimos, ele não é carregado por uma humana. Ele não é aqueles Deus que anda carregado por ninguém. Ele não é feito de gesso, de madeira, de bronze, de ferro, de ouro, de prata, não. Ele é Espírito, Ele é Deus. E todo o poder está nas suas mãos. Nós nos alegramos em Jesus,
porque a morte não pôde deter. Ao terceiro dia, fica envergonhada a morte e todos algozes de Jesus. Procuraram ocultar a ressurreição de Cristo, assim como hoje muitos procuram ocultar a verdade, mas não vão poder deter a verdade, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores nunca deixarão de falar a verdade. Os verdadeiros adoradores não deixarão ficar ocultada essas verdades. Assim como os sacerdotes da época, com todos os algozes de Jesus, lutaram para ocultar que Jesus tinha ressuscitado de entre os mortos, chegando até pagar os soldados para dizer que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus. Hoje são muitos que têm lutado para deter esta verdade, mas não vão deter, não vão poder deter esta verdade, até porque a Bíblia se cumpre. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Quando o discípulo pede um sinal da vinda de Jesus, todos os sinais que Jesus falou para os discípulos, nós estamos vendo o cumprimento. Então não adianta, ninguém pode deter esta verdade. Por mais que os homens queiram deter a palavra de Deus, não poderão, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E um dos sinais que Jesus mostra para o discípulo, que está terminando de se cumprir, é a falta de amor. Esta falta de amor foi um dos sinais que o Senhor Jesus falou para o discípulo. Ele diz que quando os discípulos, ou quando a igreja começar a se ver reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, peste, guerra, terremoto, fome em vários lugares, ele disse que ainda não era o fim. Falta de amor é um dos sinais. E esta falta de amor, ela está até mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos. Assim como foi Caifás e outros, que se dizia ser cristão, ser sacerdote, ser conhecedor da verdade, ser conhecedor da lei de Deus, e procuraram ocultar a verdade. Procuraram ocultar a palavra de Deus. Procuraram a inibir os próprios soldados para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e está à destra do Pai. E breve ele voltará para levar a sua igreja. A igreja que ele comprou com seu precioso sangue que ele verteu na cruz do Calvário. Breve Jesus voltará. Não adianta. Jesus vai voltar. E aqueles que não acreditaram na morte e ressurreição de Cristo e que não obedeceram a palavra de Deus, sofrerão duras penas. Sofrerão o terror eterno. Porque Deus não vai deixar passar impune aqueles que procuram ocultar a verdade, que procuram ocultar a palavra de Deus. Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo e não adianta. Satanás queira ou não queira, esta palavra não pode ser ocultada. Esta palavra é a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade só cumpre aqueles que obedecem a Deus, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que têm temor ao Senhor. Somente eles.
E esses que temem a Deus nunca, jamais ocultarão esta verdade. Ela tem que ser publicada, ela tem que ser anunciada. Foi então que Jesus Cristo, ele diz aos discípulos, em São Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Estes sinais só seguem os que servem a Deus, os que amam a verdade. Ninguém jamais vai deter esta verdade. Eu glorifico o nome de Jesus porque Ele ressuscitou. Está à destra do Pai e intercede por nós. Jesus só morreu uma vez. Satanás até se alegrou por algum momento, mas depois ficou envergonhado, e até hoje ele continua envergonhado. E envergonhados serão todos aqueles que procuram deter esta verdade. Todos eles serão envergonhados. Portanto, meus prezados, você que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus, você que ainda não teve o encontro com esta verdade, você que está vivendo uma vida profana, uma vida mundana, e muitas das vezes até dizendo que é cristão, te arrepende dos teus maus caminhos, te arrepende dos teus pecados, te volta para Deus. Eu vou prestar conta por tudo que eu fizer diante de Deus, mas tu também vai. Eu vou me prostrar diante de Deus um dia, mas tu também vai se prostrar. Uns vão ser para a salvação eterna e outros para a vergonha eterna. E os que vão se prostrar para a vergonha eterna é todos os mentirosos, que não acreditaram que Jesus morreu e ressuscitou para dar vida e vida em abundância. São aqueles que não se apartaram do pecado, que não se apartaram deste mundo, porque não acreditaram nas grandes benevolências do Senhor Jesus. Meus prezados irmãos, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, não seja só ouvinte, mas examine. Jesus disse que o homem erra por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Não fique só na conversa de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Quem realmente ama a Deus se aparta do pecado. Os que amam a Deus se apartam do mal. Não vive mais praticando as coisas que o mundo oferece. Os que amam a Deus abominam tudo aquilo que o mundo oferece. E só quem abomina é quem acredita que um dia Jesus sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O meu Jesus, o Jesus que eu sirvo, não está morto. O Jesus que eu sirvo está vivo. O Jesus que eu sirvo tem poder para salvar, para libertar, para curar, para batizar no Espírito Santo. É o Jesus que eu sirvo. O Jesus que eu sirvo tem este poder. E o Jesus que você serve tem este mesmo poder? Ah, pois bem, se este Jesus que você serve tem o mesmo poder do Jesus que eu sirvo, glorifique o nome do Senhor, dê glória a Deus e espere por o grande momento que está acontecendo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Fique com estas palavras. Que Deus abençoe e nos dê da sua graça. Muito obrigado. Amém.